O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Muito bom dia, eu sou Camille, sou sua mãe em Cristo, estou aqui nesse programa da Rádio Vinhedo Web, transmissão que acontece pelo canal do YouTube da Igreja em Vinhedo, nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu e Zion estamos aqui, Zion tá no forninho. Estamos muito felizes de estar aqui nesse dia, nesse programa, para compartilhar a palavra de Deus ao meu, ao seu espírito e também algumas reflexões que eu tenho tido nesse último mês, na verdade. Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre a palavra do dia, vou compartilhar sobre um dia específico do matinal que nós estamos lendo e também vou compartilhar algumas reflexões de algo que eu tô lendo de um outro livro. Vou começar por ordem. Vai ter também oração, vai ter louvor, vai ter bastante coisa e tudo nesse fluir mesmo do Espírito Santo. Então, glória a Deus. Eu quero começar esse programa compartilhando aqui a palavra de hoje, né? Nós estamos nessa semana, a Semana da Autoridade Quântica da Cura pela Dinâmica Inversora do Movimento, que está baseado no texto de João, capítulo 5, versículo 8, que eu deixei aberto aqui. Diz assim: João, capítulo 5, versículo 8 diz: E Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda, né? É um versículo específico que tem um contexto, né, daquele homem paralítico há 38 anos que vivia ali perto do tanque de Betesda e que anualmente um anjo descia e agitava as águas. E a primeira pessoa que ia até as águas quando o anjo agitava, essa pessoa, ela era curada, né? Então é nesse contexto que Jesus encontra esse homem, pergunta se ele quer ser curado. Ele diz que não tem ninguém que quando o anjo vem e move as águas, leve ele até a água. Aí o Senhor disse, não vai ser necessário ninguém te levar. Levanta você, pega o teu leito, pega o teu leito e anda. Você é curado, você tá curado, né? E essa cura maravilhosa mesmo, só o Senhor Jesus pode fazer, né? É interessante porque ele fala, Jesus disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. Ou seja, não é necessário que ninguém te leve, não é necessário que ninguém leve você até as águas quando o anjo vir. Eu estou te curando. Levanta-te, pega a tua maca e anda. E é muito bom saber que quando o Senhor nos salva, o Senhor nos resgata, Ele faz isso com a gente, né? O Senhor não quer que a gente seja simplesmente salvo e viva uma vida esperando o momento dele voltar, né? Vivendo uma vida indisciplinada, uma vida relaxada aqui na Terra. Não. Ele quer que a gente viva e espere, aguarde esse retorno, anseie esse retorno dele, mas vivendo uma vida que nós nos levantamos, que nós tomamos o nosso leito e que nós andamos de acordo com a palavra de Deus. E aí, hoje especificamente, na sexta-feira, é assim a palavra. Sexta da realidade energética, capacitação e frutos inéditos. A cura pela manifestação da realidade do único que ressuscita
para a dinâmica de uma eternidade energética. E aí, eu vou ler alguns textos, né, que é o de referência de hoje, mas você pode também ler o capítulo de João, o capítulo 5 de João inteiro, que foi o que eu li também, para compartilhar aqui com vocês, de o capítulo inteiro. E é sempre um capítulo que me enriquece muito, né? O livro de João, realmente, a palavra de Deus toda é muito rica, né? E eu fui enriquecida lendo esse capítulo de João 5. Senhor Jesus. E aí diz assim, ó, João capítulo 5, versículo 20, 21, 28 e 29. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Glória a Deus. Eu quero focar aqui, principalmente nesse versículo, né, o 29, que fala que os que tiverem feito bem, eles vão ressuscitar, né, ou seja, as pessoas estão mortas, né, todos nós morreremos um dia, porque esse corpo nosso, ele perece, o homem interior se renova, mas o exterior, que é o corpo, ele perece. E aí diz a Bíblia, né, que os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida. E os que tiverem praticado mal, eles vão ressuscitar para o juízo. E é interessante nós pensarmos, né, que essa é uma boa notícia, né? Isso deveria ser um motivo de gratidão diário no nosso coração. Nós devíamos render mais graças a Deus por isso. Porque nós fomos salvos. Porque o Filho do Homem, Jesus, né, aquele que foi enviado pelo Pai, nos salvou. E até no texto, nesse capítulo mesmo de João 5, fala anteriormente sobre o fato de que nós só temos a vida eterna porque foi nos dado por meio do Pai. Olha aqui. Deixa eu achar aqui esse versículo. Ó, o versículo 24 fala: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então, nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, em algum momento essa palavra nos foi pregada por pessoas, né? E nós cremos que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, por isso nós recebemos a vida eterna. E nós já passamos da morte para a vida e nós não iremos até esse julgamento, não iremos até esse juízo de Deus quando nós morrermos e quando o Senhor voltar, né? Então, que o nosso coração esteja diariamente grato por isso, e que nós estejamos constantemente nos lembrando disso, porque isso é um motivo de render graças a Deus, de louvar a Deus, porque nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Ele nos deu a vida eterna, porque nós ouvimos as palavras dele e nós cremos que ele foi enviado pelo Pai. Então, ele nos deu de graça essa vida eterna, e por isso nós não vamos mais passar por juízo, por julgamento, mas nós já passamos da morte para a vida. Por isso que quando nós morrermos neste corpo, né, como eu falei anteriormente, né, o homem interior ele se renova, mas o homem exterior ele se corrompe. Vou até arrumar aqui essa cadeira para ficar mais confortável. Então, nós recebemos essa vida eterna de graça, né, do Senhor. E aí, todo mundo um dia vai morrer, né? Isso é normal. O nosso corpo, o homem exterior perece, mas o homem interior, ele se renova. E por nós termos esse entendimento de que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, ele vai perecer, significa que nós vamos morrer, né? A média das pessoas morrerem, assim, raras são as pessoas que a gente vem chegando até 100 anos, né? Ali até 90 e poucos a gente até vê, né? Mas são poucas as pessoas. Enfim, 100 anos não é tanto tempo assim, né? Quando a gente entende que o nosso espírito vai viver para sempre, 100 anos é pouco tempo, porque para sempre é até um pouco assustador pensar nisso, porque o nosso espírito viver para sempre em Deus é desfrute, regozijo, é plenitude total. Mas o espírito viver em condenação, porque é isso que a Bíblia fala, a ressurreição do juízo,
É muito sério, é muito triste, e isso tem que pesar mesmo no nosso coração, de nós que já somos salvos, porque todos nós conhecemos pessoas que ainda não são salvas, né? Eu quero até nesse momento parar pra gente orar mesmo. Você que tá na sua casa, você pode orar também junto comigo. Lembra de uma pessoa, né, que você conhece, que precisa de ser salvo, né? Vamos orar por essa pessoa, para que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho para essa pessoa, para que o Espírito Santo convença essa pessoa, para que essa pessoa se abra ao Senhor, né? Vamos fazer uma oração em relação a isso. Senhor Jesus, nós nos abrimos para Ti, Senhor, nessa hora, nos colocamos diante de Ti. Nós confiamos no que a Tua palavra diz, Senhor, de que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom. Em todo o tempo Tu és bom. Te louvamos porque de Ti nós recebemos a vida eterna e nós estamos seguros nessa vida eterna que de Ti nós recebemos. Te louvamos porque passamos da morte para a vida e nós não seremos julgados, não receberemos juízo nem condenação, mas ressuscitaremos para a vida. Te louvamos porque esse milagre foi feito e executado pelo Senhor nas nossas vidas e não há mérito nenhum em nós. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda honra, louvor e glória. Pedimos para que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude a cada dia mais pregarmos o Evangelho para os nossos familiares que não creem no Senhor, que ainda não receberam essa vida eterna. Espírito Santo nos usa com poder, com amor e com moderação. Que venhamos ser aqueles que pregam o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Ajuda-nos a redimir o tempo porque os dias são maus, aproveitando toda oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus, que é o pão da vida. Que na nossa boca só saiam palavras de edificação, que não hajam palavras de morte, mas palavras de vida e vida eterna. Continua convencendo os corações. Faz com que mais pessoas das nossas famílias se abram para o Senhor, recebendo essa vida eterna dentro de si. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Eu estou feliz, né, de estar aqui, compartilhando e orando com vocês também sobre essa palavra. Bom, mas continuando, né, falando ainda sobre esse tema, sobre a ressurreição, né, nós temos outros versículos que falam sobre essa ressurreição no dia de hoje. E o versículo que a gente vai ter agora é Hebreus 11:35, que diz assim. Hebreus 11, versículo 35, que diz: Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E eu quero continuar lendo o versículo que fala: E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Esse aqui é o versículo que eu li, é o versículo 35 ao versículo 40 do capítulo de Hebreus 11, que é esses exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, né? Então, tem todo um contexto que você também pode ler aí na sua casa de... Esse capítulo vai citar vários homens e vai citar uma mulher especificamente, que era Raabe. Pessoas que exercitaram a fé, né? Que elas receberam algo porque elas exercitaram a fé delas em Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu acho interessante, né, desse versículo 35, e de todo esse contexto também antes e depois, porque fala que alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Aqui tá falando dos homens do Antigo Testamento, né? Poucos versículos antes ele fala, né? E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Olha,
o que esses homens do Antigo Testamento, esses nomes que eu citei, e os outros que estão citados, né, nesse capítulo, Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés. Muitos homens são citados aqui nesse capítulo de Hebreus 11. E muitos homens, algumas dessas pessoas foram torturadas, mas eles não aceitaram ser livrados ou libertados, porque eles queriam alcançar uma melhor ressurreição, né? Alguns também receberam zombarias, como o próprio Senhor Jesus foi zombado. Outros foram espancados, assim como o Senhor. Receberam correntes e prisões. E tudo isso no Antigo Testamento também, né? A gente vê isso, a realidade, a experiência que também foi vivida pelos apóstolos e pelos discípulos do Senhor ali que andaram com ele e depois que ele morreu, né? Foram presos, espancados, torturados. A gente vê essa experiência de Pedro, de Silas, de Paulo, de outros discípulos e de outros apóstolos do Senhor. Então as pessoas, elas foram apedrejadas, provadas, elas morreram a fio da espada, elas andaram vestidas de pele de ovelhas e cabra, passaram por necessidades, foram afligidos e foram maltratados. Então, desde o Antigo Testamento, as pessoas passaram isso e viveram isso por fé, porque elas estavam esperando alcançar uma melhor ressurreição. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, muitos homens, muitas mulheres viveram e tiveram essa experiência, né? Não como quem sofre desnecessariamente, né? Aqui não é um sofrimento aleatório, é um sofrimento que tem propósito, é um sofrimento que leva para a vida, né? É um sofrimento que faz com que você alcance uma ressurreição superior, uma melhor ressurreição, porque você está sofrendo com propósito, você está sofrendo por propósito, você está sofrendo porque você deseja alcançar essa promessa que é superior, que é o Senhor Jesus. E nesse mesmo contexto, nesse mesmo capítulo, versículos antes, né, falando sobre também esses homens, né, logo depois que fala sobre Abraão, diz que todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Irmãos, que nós sejamos aqueles que andam mesmo como peregrinos nessa terra, sem nos apegar mesmo às coisas dessa terra, porque nós almejamos uma pátria melhor, uma pátria superior. E essa pátria que é melhor, e essa pátria que é superior, é a pátria celestial, né? E as pessoas que viveram aqui, que esses homens mesmo que Hebreus 11 fala, foram homens que andaram como peregrinos na terra. E eles não desejavam voltar para a pátria de onde eles saíram, né? Abraão foi enviado para uma terra, porque Deus direcionou ele. Moisés também fugiu, né? Enfim, depois Deus enviou ele de volta para libertar o povo de Israel. Mas todos esses homens, que são dos homens que são citados aqui nesse capítulo, eles almejavam uma pátria celestial, eles almejavam aquilo que era melhor. E a pátria melhor, a pátria que é superior, é a pátria celestial. Por isso a Bíblia fala que Deus não se envergonha destes homens, nem de ser chamado de Deus deles, porque Deus já preparou uma cidade para essas pessoas. Então que nós sejamos aqueles também que venhamos declarar ser estrangeiros e peregrinos na terra, não almejando voltar para nenhum lugar, não almejando, enfim, não almejando nada daquilo que diz respeito a essa terra mesmo, mas almejando aquilo que é a pátria melhor, a pátria superior é a pátria celestial. E Deus, ele prepara isso para aqueles que vivem essa vida de exercício de fé, que buscam viver em fé, porque eles creem que eles vão receber um dia essa recompensa e esse prêmio, que é a promessa, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos exemplos na Bíblia para nós lermos, nos inspirarmos. E o nosso maior exemplo, né, é Jesus, né? A gente não copia Jesus, mas a gente tem o próprio Espírito dentro de nós.
E essa vida divina, essa vida de Deus dentro de nós nos possibilita andarmos e crescermos em fé. E o versículo que fala aqui nesse contexto, o versículo 34 desse capítulo fala: apagaram, tá falando, né, sobre o que as pessoas fizeram, né? Eu vou ler desde o 33. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha só, isso me ganhou quando estava nesse versículo. Estes por meio da fé. Então existiram homens ao longo do Antigo Testamento, principalmente, homens ao longo da história, que por meio da fé, eles tiraram força da fraqueza. Esse versículo me ganhou. Essa parte me ganhou. Eu e você, a gente pode, por meio da fé, tirar força da fraqueza. E olha só que legal, né? Porque o versículo 1 já define o que é fé. Essa versão que eu tô lendo, né, Almeida século XXI, é um pouco diferente, mas você pode ler aí na sua versão que você tem. O versículo 1 define, fala que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, a fé é a garantia do que se espera. Não é só uma expectativa de algo que pode acontecer. É o esperar em algo que eu sei que vai acontecer. Eu tenho uma garantia. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Existem muitas coisas no mundo que as pessoas esperam, mas que não existe garantia nenhuma nisso. Mas a fé não, a fé é diferente. Eu espero algo, ainda que eu não veja esse algo, mas eu tenho uma garantia de que isso vai acontecer. E essa promessa que foi guardada e prometida a esses homens é Cristo. Tanto que o último versículo desse capítulo fala que, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Estes homens que viveram, que eles receberam bom testemunho pela fé, eles não obtiveram a promessa. Porque essa promessa, esse algo melhor que Deus separou para nós, para que sem nós eles não tivessem esse fator completo, é Cristo, né? Cristo é esse algo melhor que Deus preparou para todos nós. Cristo é esse algo superior que Deus preparou para todos nós, né? Então, glória a Deus por isso, glória a Deus porque nós não estamos esperando algo que não vai acontecer, né? Nós não temos uma expectativa frustrada. Isso aqui não é nada, não é conto de fadas, não é magia, não é invenção, isso é algo real. Nós esperamos em algo e nós temos uma garantia disso. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Aleluia. Então, que esse seja o nosso exercício. Esperar, receber a promessa que é Cristo Jesus. Ele já veio, né? Nós, então, estamos aguardando esse retorno dele, né? O Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E para nós finalizarmos essa primeira parte, né, do programa, Filipenses 3, eita, a voz não quer sair direito. Filipenses 3, 10, Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 11. Diz assim, deixei marcado aqui também. Na minha outra Bíblia. Filipenses 3, versículo 10 e 11. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Às vezes eu dou umas paradas assim, porque isso faz parte do combo de estar grávida. Muda o nosso intestino, o sistema gastrointestinal fica um pouco diferente. Mas eu quero ler aqui a nota de rodapé desse versículo, do versículo 10, principalmente, né, que fala sobre a comunhão dos sofrimentos e sendo conformado à morte do Senhor. Em relação a Cristo, os sofrimentos e morte vieram primeiro, seguidos da ressurreição. Em relação a nós, o poder da sua ressurreição vem primeiro,
seguido da participação nos seus sofrimentos e da conformação à sua morte. Primeiro recebemos o poder da sua ressurreição. Depois, por esse poder, estamos capacitados a participar nos seus sofrimentos e a viver uma vida crucificada em conformação à sua morte. Estes sofrimentos são principalmente para produzir e edificar o corpo de Cristo. Achei legal, né? Porque primeiro Cristo morreu, depois ele viveu essa ressurreição. Mas porque ele morreu primeiro e depois ressuscitou, o nosso viver, a nossa dinâmica é o contrário. Primeiro a gente recebe a ressurreição de Cristo em nós, e com essa ressurreição dentro de nós, só assim a gente é capaz de viver uma vida que é de ser conformada à morte dele. Porque a gente não conseguiria se conformar à morte dele em nós mesmos. Por isso foi necessário que primeiro o poder da ressurreição dele viesse e habitasse dentro de nós, para que dessa forma ele mesmo nos conformasse à sua morte. E esses sofrimentos, né, que o Senhor viveu, foi para edificar a igreja. E esses sofrimentos que nós, como membros dessa igreja, sofremos e devemos sofrer, não devemos fugir desses sofrimentos, mas devemos nos submeter a Deus em cada situação de sofrimento. Isso também serve para edificar a igreja, também serve para edificar o corpo de Cristo, porque o desejo de Deus é isso, irmãos. O desejo de Deus é edificar essa igreja, essa noiva preparada, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível. Esse é o desejo de Deus. E aí a nota sobre ser conformado à morte do Senhor continua. Isso é tomar a morte de Cristo como o molde para a nossa vida. Paulo vivia continuamente uma vida crucificada, uma vida sob a cruz, assim como Cristo viveu no seu viver humano. Mediante tal vida, o poder de ressurreição de Cristo é experimentado e expressado. O molde da morte de Cristo refere-se à experiência de Cristo, colocar continuamente na morte a sua vida humana, para viver pela vida divina. A nossa vida deve ser conformada a tal molde ao morrermos para a nossa vida humana, a fim de vivermos a vida divina. Ser conformados à morte de Cristo é a condição para conhecê-lo e experimentá-lo, e para conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, assim como o Senhor colocou a vida dele humana na morte para viver pela vida divina, nós também devemos fazer isso. O que isso significa? Que a nossa vida da alma, ela precisa ser negada, enquanto a nossa vida no espírito, ela precisa ser abraçada e vivida, né? A Bíblia é muito clara quando fala sobre existir espírito, alma e corpo. Deus nos fez assim, dentro de cada um de nós, mesmo que a pessoa não creia, mesmo que a pessoa não entenda, mesmo que a pessoa não concorde. A Bíblia fala, então, é o que é real. Dentro de cada ser humano existe espírito, existe alma e claramente nós temos um corpo, que é o que é visível, né? Mas a Bíblia também fala que a palavra de Deus, ela é mais poderosa e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela transpassa a alma e o espírito. E quando nós falamos sobre vida da alma, nós estamos falando de uma vida de mente, vontade e emoção, né? A nossa mente, ela precisa ser segundo a mente de Cristo. A nossa vontade, ela precisa ser subjugada à vontade de Deus, que é falada para nós no nosso espírito. E as nossas emoções, elas precisam ser voltadas e consagradas como afeições para Deus, e não o contrário. Então, de fato, colocar nossa vida humana na morte para viver pela vida divina é colocar tudo em submissão ao Espírito, é colocar toda a nossa alma, mente, vontade e emoção em submissão ao nosso espírito humano, porque é no nosso espírito humano que o Espírito de Deus habita. A Bíblia fala aqui em Romanos que a todos aqueles que creram no Senhor e receberam o Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. E fala também que nós recebemos esse espírito de adoção ou de filiação que clama Abba Pai. Então, essa conexão de Deus com o nosso espírito é onde acontece todo o nosso relacionamento com Deus. Deus não se relaciona com a gente no nosso corpo, Deus não se relaciona com a gente na nossa alma, porque nossa alma é mente, vontade e emoção. Ela precisa estar subjugada ao espírito humano que recebe e tem comunhão com o Espírito de Deus. Deus se relaciona conosco no nosso espírito. É claro que quando a gente fala sobre o Antigo Testamento, por exemplo, a gente não vai ter muito essa linguagem de espírito, né? Falando de espírito, principalmente nos Salmos, a gente vê bastante falando sobre a alma.
E de fato, era um outro entendimento, né? E é a experiência que se tinha na época, porque a Bíblia fala que o homem foi feito alma vivente, né? Adão foi feito alma vivente. Mas Jesus, ele foi feito espírito que dá vida. Então, antes de Cristo, nós realmente vivíamos como alma vivente, era tudo na nossa alma. O nosso espírito estava amortecido pelo pecado. Mas porque nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, esse espírito que dá vida, o nosso espírito não está mais amortecido, o nosso espírito tem vida e vida de Deus, vida divina e vida eterna. Por isso agora nós negamos a nossa vida na alma e nós vivemos conforme a nossa vida no espírito. Andando, vivendo e caminhando no espírito, é o que o apóstolo Paulo fala. Então, irmãos, de tudo isso aqui que nós lemos, né, falando principalmente sobre ressurreição, sobre morte, sobre essa vida mesmo, é o nosso viver diário, né? A Bíblia é o que nós precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, porque à medida que a gente vai lendo essa palavra, a gente vai ganhando luz e o Espírito Santo vai nos iluminando, né? Nós lemos a Bíblia e versículos vão saltando no nosso espírito, né? Hoje mesmo eu estava lendo de manhã Ezequiel, que é um livro que fala de tempo todo Deus falando para Ezequiel, para ele falar palavras que Deus estava falando pro próprio povo de Deus, que eram palavras de juízo, porque aquele povo vivia em rebeldia a Deus. Não é porque Deus é mau, mas é porque o povo é mau, as pessoas são más, e Deus é justo. Ele é muito paciente, muito misericordioso, inclusive a gente vê isso o tempo todo com a gente, e na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, a gente vê isso claramente. E aí um versículo, né, uma parte de um versículo saltou no meu espírito. Então é isso, né? A Bíblia não significa que todos os versículos que a gente vai ler serão coisas que vão nos marcar profundamente, mas é importante que a gente leia toda a Bíblia, de Antigo ao Novo Testamento, né? Sem dar preferência para nenhum livro, temos que ler toda a Bíblia. Mas ali um versículo, uma parte de um versículo, a gente traz para nossa experiência. Então a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é ele que vai nos conduzir a nos arrepender, a pedir perdão, a confessar, a orar, a interceder, a agradecer, a louvar, a adorar a Deus. Tudo isso é com o Espírito dentro de nós, é o Espírito Santo que nos conduz a fazer isso, porque ele habita em nós. E a palavra de Deus é essa palavra que é viva e eficaz. Então, essa é uma forma que a gente pode começar todos os nossos dias, inclusive hoje, né, nessa sexta-feira, mas todos os dias. Que a gente comece com oração, que a gente comece com a palavra de Deus, porque é isso que vai nos fazer conseguir viver uma vida que de fato seja uma vida que vale a pena ser vivida, sendo aberto, se disponibilizando para Deus se trabalhar dentro de nós, a fim de que a gente seja esses crentes vencedores que vão viver a ressurreição da vida, né? E não essa ressurreição de juízo e julgamento que está para aqueles que não receberam a vida eterna. Então, como o apóstolo Paulo mesmo falou, né, sobre a graça de Deus, ele não fez a graça de Deus em vão, né? Antes ele trabalhou mais do que todos, não ele, mas a graça de Deus dentro dele. Então, que eu e você não venhamos fazer da graça de Deus algo em vão, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso não foi em vão. O Senhor pagou um alto preço por isso. Ele foi... O que eu li de Hebreus 11, que esses homens sofreram tudo, mas o Senhor sofreu tudo isso mais um pouco. Ele sofreu tudo mesmo. Talvez alguns homens sofreram algumas experiências, e outros homens sofreram outras experiências de sofrimento, né? Mas o Senhor Jesus, ele sofreu todas, né? E em poucas horas. Poucos dias, né? Antes mesmo de ser crucificado, ele já estava angustiado. Então, que essa seja a nossa experiência, irmãos. Que o Senhor nos apacente, que o Espírito Santo nos conduza todos os dias. Eu volto para o próximo bloco. Vai ter uma oração e também vai ter um louvor. E aí eu volto para o próximo bloco, para a gente falar também agora sobre o matinal. Deus abençoe. Pai, Senhor Jesus, Pai de amor, Pai querido, Senhor Deus, aqui estou, Senhor, neste momento, Senhor, trazendo, Pai, esse momento de oração pela nossa igreja, pelas pessoas que estão nos ouvindo aqui na rádio, para as pessoas que estão, Senhor, chegando aos nossos momentos de orações, aquele momento que cada um busca estar contigo, Senhor, que nesse momento agora possamos, Senhor Jesus, estar contigo, estar recebendo a tua palavra que é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai querido, Pai de amor, eu te agradeço, porque Deus, tu és tão maravilhoso, tu és tão tremendo, Senhor. Eu te agradeço
pelas bênçãos, Senhor, sem medida que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, porque Tu és, Senhor, aquele que realmente traz as bênçãos para nós, Senhor Jesus. Tu traz o sobrenatural, meu Pai. Por isso agora eu te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por estarmos na tua presença, por esse momento de estar orando, Senhor, por esse momento de estarmos em comunhão contigo, Pai, com os irmãos, meu Pai. Em teu santo nome, meu Pai, aquebrando o coração, meu Pai do céu, das pessoas que ainda não te conhecem, que elas possam te conhecer, de andar contigo, meu Pai, como nós temos feito, Senhor Jesus. Nós conhecemos de andar contigo, meu Pai. Só Tu, Senhor Jesus Cristo, nos traz, Pai, aquela paz que sentimos lá dentro, nos momentos mais difíceis de tribulação. Tu estás conosco, meu Pai. Nos protege, Senhor Jesus. Nos oriente, meu Pai, em Teu santo nome, meu Pai, cada momento, cada situação, para que possamos, Senhor Jesus, estar convicto, Senhor Jesus, da tua presença, do teu amor, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, conosco, vem, Senhor Jesus, manifesta a tua presença, meu Pai. Cuida, Senhor, de cada parte dos nossos momentos, nossas vidas, Senhor. Sê conosco, meu Pai, manifestando, Senhor Deus do céu, o teu desejar sobre nós, meu Pai, que possamos aprender a andar na tua direção, meu Pai. Senhor Deus, tão bom, Senhor, estar na tua presença. É tão gratificante parar, Senhor Jesus, e contemplar o teu amor, meu Pai, como tu fizeste, Senhor Jesus, lá em Gênesis, Senhor. Tu diria assim, Senhor Jesus, cada momento, contemplava cada criação, cada momento. Nós agora lhe agradecemos porque nós somos, Senhor, essa criatura, essas bênçãos, Senhor, sem medidas de nada, Pai. Tu fizesse tudo tão perfeito, meu Pai. Ah, ó Senhor, como é bom a dádiva que tu nos deste da nossa vida, Senhor. Por isso agora te agradeço, meu Pai, em tudo, meu Pai, neste dia, em todos os momentos, que possamos experimentar aquilo, Senhor, que vem de ti, meu Pai. Nos oriente, meu Pai, que possamos entender a tua onipresença, meu Pai. Senhor Deus, tu és aquele Senhor que traz realmente a cura, que traz a paz que excede todo entendimento. Coloca sobre nós, meu Pai, o teu amor, Senhor. Manifesta tua presença, Pai, com amor, com alegria, meu Pai. Em teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te peço agora, meu Pai, visita, Senhor Jesus, os leitos dos hospitais, meu Pai. Visita, meu Pai. Visita com o teu amor, visita com a tua alegria, visita as casas, meu Pai, os lares, Senhor Jesus, onde tem pessoas acamadas, meu Pai. Cuida daquelas famílias, dá força, Senhor, disposição, para que elas possam sentir verdadeiramente amadas, Senhor, por essas famílias, meu Pai. Em teu santo nome, meu Pai, eu clamo aqui agora, meu Pai. Deus amado, Senhor Jesus, para as pessoas que estão em seus trabalhos, Senhor Jesus. Eu clamo, Senhor, especificamente, meu Pai, por essas chuvas, meu Pai. Cuida, protege as pessoas, meu Pai, os ambientes, meu Pai, vulneráveis às enchentes, meu Pai. Que as águas, meu Pai dos céus, sigam, Senhor, o seu leito, meu Pai, diretamente nos locais, meu Pai do céu, que precisam verdadeiramente de água, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, a tua proteção, meu Pai, que as pessoas possam, Senhor, ter a vida, Senhor Jesus, e seus pertences também protegidos pelo teu sangue, meu Pai. Protege, meu Pai do céu. Senhor Deus do céu, que haja água, Senhor Jesus, nos mananciais, Senhor, que haja água nas represas, meu Pai do céu. Em nome de Jesus, água nas plantações, para a produção das nossas lavouras, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, dai, Senhor Jesus, a existência, meu Pai, dessa direção da água, do vento, meu Pai. Senhor, que haja, Senhor Jesus, também nos mares, Senhor Jesus, cuidado com os peixes, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, cuida, meu Pai, de nós, da nossa existência, dos nossos seres, das nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, nos protege, meu Pai. Protege, Senhor Jesus Cristo, de bala perdida, de esconderijos, de assaltos, de sequestros, Senhor Jesus, nos protege, meu Pai, em todos os momentos, meu Pai. Protege de acidentes, meu Pai. Cuida, Senhor, das pessoas que estão dirigindo, Pai. Ó, Senhor, tira, Senhor Jesus, violência, Senhor. Tira, Senhor Jesus, as coisas que não são de ti, meu Pai. Cuida, protege, meu Pai. Que haja, Senhor Jesus,
a paz, a alegria, Senhor, no coração das pessoas, que elas possam sentir verdadeiramente amadas, meu Pai. Ó Senhor Deus do céu, Tu és tão maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, com a Tua providência nas escolas, Senhor Jesus, que haja, meu Pai, a paciência com as crianças, Senhor Deus do céu. Cuida delas, Senhor, protege. Senhor Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, clamo agora, Senhor Jesus, meu Pai, te agradecendo imensamente, meu Pai. Ó, Senhor Deus, pelos suprimentos, pelo Senhor Jesus, pelo sobrenatural, meu Pai, pelos trabalhos, Senhor Jesus, por as pessoas que trabalham, coloca a união, meu Pai, a unidade. Coloca, Senhor, dai, Senhor Jesus, tudo o que é necessário, Pai, para o desenvolvimento de um trabalho completo, Pai, em todos os locais. Senhor, visita, meu Pai, cuida. Senhor, eu oro agora por essas crianças jovens que trabalham na área do esporte, na área da música, em todas as áreas, que haja, Pai, a existência do Teu amor, que eles possam, Senhor, ser testemunhos do Teu amor, que haja salvação, meu Pai, muita salvação entre as pessoas que não Te conhecem, que elas possam se sentir amadas e queridas, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, vem, resplandece o Teu amor, a Tua alegria, meu Pai, em Teu santo nome, meu Pai, eu te peço agora, meu Pai, ó Senhor Deus do céu. Senhor, manifesta tua presença, meu Pai, em cada situação, em cada momento, meu Pai, de cada uma das pessoas que estão buscando a Ti, que elas se sintam realmente confortadas, meu Pai, com o Teu amor, meu Pai, que elas sintam realmente, Pai, que orando há realmente a diferença, meu Pai, a diferença entre o que serve e o que não serve, meu Pai, que haja manifestação do Teu amor, meu Pai, cuida, protege, meu Pai, abençoa, meu Pai, traz, Senhor Jesus, suprimento sobrenatural, meu Pai, os recursos para que sejam mantimentos da nossa igreja, também o mantimento das transmissões, Senhor Jesus. Senhor, agora eu oro pelas pessoas que estão colaborando na nossa igreja, por nossos queridos que estão oficiais, que estão trabalhando conosco na obra, Pai, no chamado. Multiplica a unção, meu Pai. Visita, cuida, protege o nosso apóstolo, Pai, que o Betão, meu Pai, possa ser realmente um diferencial em todos os momentos, que multiplique a unção, que ele possa estar cada vez mais, Senhor, com saúde, com força, com disposição, ele e sua família, meu Pai. Protege, meu Pai, nos protege em tudo, meu Pai. Senhor, cria sobrenatural, meu Pai, cria, Senhor Jesus, situações sobrenaturais, para que possamos ser pessoas que reconhecidas do Teu amor, que onde a gente chegue, Pai, tenha a Tua identidade, meu Pai, a Tua mente de Cristo, Pai, a Tua mente que é sobre nós, que venha sobre nós, a Tua mente, Pai, resplandecendo, a inteligência, Pai, a sabedoria, o conhecimento, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, como Paulo, meu Pai, que foi tão, Senhor Jesus Cristo, Pai, ali, Senhor, dedicado como, ó Senhor Jesus, defendendo a tua igreja, meu Pai, que nós sejamos, Senhor, pessoas que defendemos o teu amor, meu Pai, em tudo nós sejamos pessoas, que as pessoas vejam o teu amor em nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja, Pai, que haja em nossos corações, Senhor, a manifestação do teu amor sempre, meu Pai, em tudo, meu Pai. Em nossas palavras, que elas sejam edificadoras, meu Pai. Que elas sejam palavras, Pai, que tragam, Pai, a esperança, meu Pai. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não é de Ti, nos protege, dá-lhes paciência, Pai, com as pessoas que são, Senhor, que discordam do nosso sistema, Pai, que elas sejam pessoas, meu Pai, abençoadas, que elas possam entender que Tu, Senhor Jesus, é realmente o nosso sistema, o nosso amor. Tira de nós, meu Pai, toda religiosidade, meu Pai, nos protege, meu Pai, em tudo. Senhor, faz, Senhor, sobrenatural na vida das pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam, Senhor, experimentar aquilo, Senhor Jesus, que vem de Ti, o amor, Senhor, que vem de Ti, a alegria, Senhor, que vem de Ti, que possamos ser pessoas expostas, Senhor Jesus, pessoas generosas, pessoas amadas e queridas no Teu amor. Senhor, cuida das criancinhas, meu Pai, cuida também dos animaizinhos, que eles possam ser uma referência na casa das pessoas, que elas possam, Senhor, ser animadas, as pessoas que convivem, meu Pai, no dia a dia, que sejam, Pai do céu. Ó, Senhor, um diferencial em suas casas. Protege, Pai. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço agora, meu Pai, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, com o teu sangue. Coloca, Pai, a tua alegria, meu Pai, à disposição. Que haja, Pai do céu, Todo-Poderoso,
o diferencial entre as pessoas, meu Pai, aquelas que servem, que elas seguem o teu chamado, meu Pai. Cuida, protege, meu Pai. Senhor, eu clamo agora, meu Pai, por aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem, aquelas pessoas que realmente, meu Pai, estão fora, meu Pai, do teu conhecimento, que elas há pessoas que nunca falaram: "Eu não conheço", mas que elas possam conhecer esse nome tão maravilhoso, Jesus Cristo, aquele poderoso, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és, Senhor, realmente, verdadeiramente, aquele que nos traz a existência aquilo que não existe, que o Senhor traz para nós, Senhor, mostra, o Senhor revela, traz espíritos de revelações, traz, Senhor, direção. O Senhor nos coloca, Pai, na posição, Senhor Deus do céu, de andar realmente contigo. Por isso agora, meu Pai, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua presença, Pai, em cada momento, meu Pai, que cada um que está nos ouvindo agora seja abençoado, Pai, que eles notem, Pai, a diferença, Pai, do que serve e o que não serve, que eles sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, abençoados em tudo o que fizerem, Senhor, como Josué, Pai, que o Senhor falou, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que seja realmente a pessoa que anda na vontade de Deus, que Deus possa, Senhor Jesus, abrir o coração das pessoas para elas conhecerem o andar contigo, conhecer a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, resplandece o amor, a alegria, que possamos ser pessoas fortes e corajosas, como Josué, como Deus fala na palavra, ser forte e corajoso. Em nome de Jesus, que possamos ser essas pessoas fortes e corajosas, andando nos teus princípios do amor, da paz, da alegria, do perdão, da misericórdia, que resplandeça sobre o coração de cada uma das pessoas a tua alegria, a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que haja cura, que haja alegria, que haja, em nome de Jesus, o suprimento sobrenatural, o sobrenatural esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre.
presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Glória a Deus, estou aqui de volta para esse segundo bloco desse programa da Rádio Vinhedo Web. Quero compartilhar aqui com os irmãos um dia específico dessa semana do matinal, a semana 26 do dia e o dia 3, que é a leitura de quarta-feira, que foi uma leitura que me ganhou bastante. Não é só a mim, o Vitor também leu, a gente leu junto depois, mas antes da gente ler junto ele já tinha falado, né, que ganhou bastante ele. Então, a palavra de Deus, ela nos ganha mesmo, que sejamos mais ganhos pela palavra de Deus todos os dias. Mas eu quero ler então esse dia, eu vou ler alguns trechos desse dia. Vou começar lendo os 2 versículos de referência desse dia. Eu boto meu óculos e às vezes eu tiro porque eu vejo que ele me reflete um pouco. Talvez incomode para quem tá assistindo. Mas se ficar muito tempo sem óculos, me dá dor de cabeça. Então, Colossenses 3:4 diz: Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Gálatas 2:20 diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero ler aqui, então, alguns trechos. O padrão apresentado em Filipenses 2, 5-8, é agora a vida em nós. Essa vida é o que chamamos de vida crucificada. Os 7 passos da humilhação de Cristo são todos os aspectos da vida crucificada. Embora tivesse a expressão da deidade, ele a deixou de lado. No entanto, não abandonou a realidade da sua deidade. Ele pôs de lado a forma mais elevada, a forma de Deus, e tomou uma forma muito mais baixa, a forma de escravo. Nisso, ele se esvaziou. Certamente essa é a marca de uma vida crucificada. Então, depois de tornar-se homem e ser achado em semelhança de homem, Cristo se humilhou mesmo até a morte de cruz. Essa foi a vida crucificada, vivida de forma plena e absoluta. Olha só. Então, esse padrão que nós temos em Filipenses 2, capítulo 5, versículo 5-8, é o padrão de uma vida crucificada, né? E nós vemos esse padrão e esse exemplo no Senhor Jesus. Ele foi essa pessoa que viveu uma vida crucificada, porque ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? Ele se esvaziou, ele se humilhou. E essa vida que era elevada, que era superior, que era a vida divina, ele colocou de lado e assumiu uma vida muito mais inferior, muito mais baixa, que é a vida humana.
E não só a vida humana, né? Mas ele se fez escravo, né? O livro de Marcos fala muito sobre esse posicionamento do Senhor Jesus como esse salvador escravo. Então, o Senhor Jesus, ele deixou, pôs de lado uma vida elevada e superior, que é a vida divina, para assumir uma vida muito mais baixa, muito mais inferior, que é a vida humana e a vida de um escravo, né? Ele é o exemplo que nós temos plenamente de uma vida crucificada, né? A gente tem Paulo depois disso, que realmente, depois de Jesus, Paulo é um grande exemplo de uma vida crucificada, mas essa vida tá no Senhor. E a letra de hoje fala assim: Cristo não é apenas o modelo exterior para nós, ele é também a vida no nosso interior. Como essa vida interior, ele quer que o experimentemos e desse modo vivamos uma vida crucificada. Nessa vida crucificada não há espaço para rivalidade, vanglória ou para se exaltar. Pelo contrário, há esvaziar-se e humilhar-se. Sempre que experimentamos Cristo e vivemos Cristo, nós automaticamente vivemos tal vida crucificada. Isso significa que quando vivemos Cristo, vivemos aquele que é o modelo de uma vida crucificada. Então nós também nos esvaziaremos e nos humilharemos. Contudo, temos uma vida no nosso interior que é verdadeiramente uma vida que se esvazia e se humilha. Essa vida nunca se apega a nada como se fosse algo precioso. Em vez disso, está sempre disposta a colocar de lado posição e título. Então, irmãos, a vida de Deus, a vida divina, que é essa vida crucificada, ela está dentro de mim e você. O que isso significa? Que nós podemos ter uma vida crucificada e uma vida esvaziada e uma vida que se humilha. Porque essa vida, que é uma vida crucificada, que é o Senhor Jesus, ele está dentro de nós. Isso não é só uma coisa exterior, é algo interior. Nós temos a vida divina, que é uma vida crucificada, esvaziada e humilhada dentro de nós. E a semelhança do Senhor, nós devemos tratar o que é precioso como o que é precioso. E o que é precioso, ele é precioso. E a semelhança do Senhor, devemos não tratar como precioso o que não é precioso, e o que não é precioso, tudo que não seja o Senhor. O Senhor é precioso, as outras coisas não são preciosas, essa é a verdade. E tudo que tá no Senhor é precioso, mas o que não tá no Senhor também não é precioso. Porque ele é precioso e as outras coisas não são preciosas. Então, essa vida crucificada, ela nunca se apega a nada como se fosse algo precioso. Então, este óculos aqui que por vezes me incomoda. Você que usa óculos me entende, o óculos tá sempre sujo. Sempre sujo não, tem que lavar. Mas eu não posso me apegar em nada como se fosse algo precioso, irmãos. Graças a Deus, nós estamos morando no nosso apartamento. Nós não pagamos aluguel, enfim, tem todo um arranjo aí familiar. Glória a Deus por isso. E eu gosto desse apartamento, principalmente depois que eu engravidei, que eu fiquei mais em casa. Desde que eu engravidei, depois de um mês que eu engravidei, eu tô em casa, né? Não tô trabalhando mais fora. Eu aprendi a gostar desse apartamento, porque antes eu sempre ficava fora de casa, sempre trabalhando, e sempre pra igreja, e sempre nas reuniões da casa dos irmãos, sempre na casa da família. E a gente sempre tava, e eu trabalho, e a casa tava sempre bagunçada. Aí eu tinha uma sensação que eu não gostava da nossa casa, eu não gostava do nosso apartamento. Faltava móveis, não tinha mesa, não tinha sofá. Ai, que engraçado. Enfim, mas até hoje que eu gosto desse apartamentinho, que é o meu lugar que eu fico o dia todo, eu e meu filhinho aqui dentro. Ai, Senhor Jesus, eu não posso considerar isso como algo precioso, eu não posso me apegar nisso. Por quê? Porque eu tenho uma vida crucificada dentro de mim. Porque se algum dia Deus falar, minha filha, vai embora, vai pra outro lugar. Eu não posso ficar me apegando a isso, irmãos. Isso é só um exemplo. A gente fala de coisas materiais, mas é porque parece que é o que a gente se apega com mais facilidade nas coisas materiais. Ou um carro, né? A gente não tem um carro, mas a gente vai comprar um carro em nome de Jesus. Porque tem um bebê chegando, não dá pra andar com bebê de moto, que é o que a gente tem de transporte. Glória a Deus pela moto do meu marido. Mas meu marido também não pode se apegar a essa moto. Ai, irmãos, é tudo engraçado. E a gente não pode se apegar às outras coisas. Eu amo meu marido. E uma experiência, né? O Vitor vai viajar este domingo. Sai de casa sábado à noite e dia 7 volta dia 7. Vai ficar um mês fora de casa. Eu amo meu marido. Mas eu não posso considerar ele como esse ser, como esse algo super precioso. Porque quando a gente considera algo super precioso, a gente não consegue deixar esse algo ir. E, tipo, às vezes as coisas e as pessoas se vão pela vontade de Deus. Meu marido vai viajar a trabalho porque é a vontade de Deus.
Então eu não posso ficar considerando aquilo algo como precioso, né? Porque eu vou me apegar àquilo e eu não consigo viver sem aquilo. Eu vou sentir saudade, é claro. Espero que tenha reações adequadas em todo esse período. Porque já teve um período que ele ficou longe e eu também tive reações extremamente inadequadas, dos quais eu me arrependo. Já pedi perdão para Deus e para ele em relação a isso. Mas, irmãos, sejam pessoas, sejam coisas, bens materiais, a gente tem uma vida crucificada dentro de nós. E a gente tem que ser pessoas desapegadas. E pessoas desapegadas não são pessoas que não valorizam as coisas, mas são pessoas que não se apegam a nada como se aquilo fosse algo precioso, porque não é precioso. O meu marido é precioso. Essa casa, a gente gosta desse apartamento, mas é precioso? Não é precioso. Isso tudo é abalável. Se eu pego um martelo, eu quebro aquela parede, já era, entendeu? Tudo o que é abalável vai ser abalável. E o que não é inabalável, que é o Senhor, que é o reino de Deus, isso vai permanecer. A palavra de Deus permanece e as coisas do mundo não permanecem. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nada disso permanece, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então a gente tem que viver conscientes de que essa vida crucificada está dentro de nós. E a gente não vai se apegar às coisas como se fossem preciosas, porque não é. O que é precioso de fato é o Senhor. E é o que está no Senhor, né? Então, a minha comunhão com meu marido é preciosa, porque a gente está no Senhor. Porque ele está no Senhor e eu sou no Senhor. Então, a nossa comunhão é preciosa por causa do Senhor. Porque se não existisse o Senhor, não existiria preciosidade nessa comunhão. Essa comunhão só existe, só é real, porque é e está no Senhor. E aí termina, né, falando, em vez disso, está sempre disposto a colocar de lado posição e título. A gente tem que estar disposto a renunciar, irmãos. A gente tem que estar disposto a renunciar. Eu falo toda a experiência que eu tô vivendo, né? Essa gravidez, ela não foi acidente, até porque ninguém engravida por acidente. Porque ninguém faz sexo sem acidente. Por acidente. Adultos estão nos ouvindo. Ninguém faz sexo por acidente, né? A não ser, claro, que não é sexo, aí seria um abuso e um estupro, mas não é disso que eu tô falando. Isso é uma violência, isso não é nem considerado sexo, né? Mas o sexo consentido, ninguém engravida por acidente, porque ninguém faz sexo por acidente. Então, na posição que eu estou vivendo agora, né? Jovem, recém-casada, recém-formada da faculdade, com experiência profissional mais do estágio, né? 2 anos trabalhando como estagiária, depois 3 meses como assistente social, a gente viaja para a Holanda, volta. Eu trabalho 3 meses numa área diferente da minha, área administrativa, lugar que eu não gosto. Descobri que eu tô grávida. 1 mês depois esse contrato encerra e eu fico em casa desde então, né? E faz parte. Eu vou ter que colocar de lado essa posição e esse título de ser assistente social, de trabalhar como assistente social, de se engajar nisso, de estar envolvida no mercado de trabalho. Eu vou ter que colocar isso de lado. Essa vida crucificada dentro de mim, ela fala, minha filha, tu vai ter que botar isso de lado. Pelo menos por um tempo isso vai ser colocado de lado. Isso já está sendo colocado de lado agora. E quando meu filho nascer, isso vai ser colocado de lado por mais um tempo. Até quando o Senhor nos conduzir e falar, bota essa criança na creche agora e volta a trabalhar fora, minha filha. Mas eu não sou enrijecida. Eu espero não ser enrijecida. Eu espero que eu seja, Senhor, Jesus, me faz submissa ao fluir. É isso. Mas essa vida crucificada em mim, ela faz com que eu entenda que é necessário colocar de lado, por um tempo, a posição e o título. E depois, talvez, quando a segunda criança nascer, talvez isso aconteça de novo. Porque isso é o que eu creio, é o que meu marido crê, é o que Deus deseja. A gente não sabe, irmãos. A gente tem que estar submisso a essa vida crucificada. Então, que essa seja a nossa experiência mesmo, de por essa vida crucificada, por essa vida esvaziada, por essa vida humilhada, que é Cristo. Cristo viveu essa vida é Cristo. E esse Cristo habita em nós. Então, porque Ele habita em nós, a gente é sim capaz de colocar posição e título de lado. A gente é sim capaz de não se apegar às coisas como se elas fossem preciosas, porque elas no fundo não são. A gente sabe que elas não são. Porque tudo que é abalável vai ser abalável, mas a palavra de Deus vai permanecer. Se tem algo que é inabalável, é a palavra de Deus. Então, se tem algo que a gente tem que considerar precioso, é a palavra de Deus. Então, glória a Deus, irmãos. Quero só finalizar com uma reflexão de algo que eu queria falar, já tá... É algo que eu tô pensando, né? Eu acho que acredito que isso também vai edificar os irmãos e também tem a ver com a nossa busca por Deus e a leitura da palavra de Deus, né? Se alimentar dessa palavra diariamente. Porque é importante se alimentar da palavra de Deus diariamente. Muito importante, principalmente de manhã. E ao longo do dia também melhor ainda, né? De manhã e ao longo do dia melhor ainda. Mas principalmente de manhã,
porque isso nos alimenta, né? Nos coloca no prumo. E aí eu tava pensando, né? Eu comprei um livro hoje, um livro que eu já queria comprar desde o final do ano passado. E fala sobre a questão do uso das redes sociais, né? Vou fazer uma propaganda aqui. É o livro Luz aos Olhos. E eu vi que esse livro saiu no Kindle, e aí eu comprei esse livro hoje. E fala sobre o uso das redes sociais, né? Tá bem no comecinho ainda, não tenho nem muito o que falar sobre o livro. Mas, uma coisa que eu tenho pensado, né? E desde o final do ano passado... Talvez ali, antes do dia 31, acredito que antes do dia 31, mais ou menos, eu vi um vídeo na internet, assim, que foi bem despretensioso. Eu entrei no YouTube, aí eu vi aquele vídeo falando alguma coisa sobre, tipo, como diminuir o uso das redes sociais, algo desse tipo, assim. Esses conteúdos que a gente vê que tem bastante na internet. E aí eu tava no computador, eu falei, vou ver esse vídeo, assim. Tipo, não tava muito na expectativa. E aí a moça falou um negócio tão óbvio. E se você, assim como eu, deseja fazer um uso mais inteligente, sabe, das redes sociais, do telefone, não ficar viciado naquilo, né? Porque hoje todo mundo é viciado em telefone, em alguma rede social, Netflix, sei lá, alguma coisa, alguém tem um vício tecnológico. E aí eu percebia que o meu era principalmente a questão do Instagram mesmo, né? E aí a menina falou uma coisa tão óbvia, que eu vou falar aqui, enfim, mas ela disse assim que assiste o que você quer assistir no Instagram e exclui o aplicativo do telefone. Falei, cara, eu já tentei tantas vezes, né, ter um uso mais sábio dessa rede social há vários anos, alguns anos atrás eu já até apaguei rede social, fiquei acho que um mês sem, e aí quando eu excluí, e o mês que eu fiquei sem, às vezes eu entrava pelo Instagram da minha avó, tipo, não tem nada a ver, né? Mas enfim, irmãos, o que eu quero falar aqui é, se você, assim como eu, deseja ter um uso mais sábio das redes sociais, e isso consequentemente vai te deixar com mais tempo para gastar lendo a Bíblia, por exemplo, lendo livros que vão te edificar, orando, você pode fazer isso. Eu tenho feito isso e tem dado certo. Eu entro de manhã, porque eu tenho tempo, né, porque eu fico em casa, mas aí você vai adaptando a sua rotina. Eu entro de manhã, eu fico ainda um tempo que eu considero bastante, fico tipo 1 hora. Aí eu assisto o que eu quero assistir, depois eu excluo o telefone. Às vezes no computador eu volto, dou umas olhadas em algumas coisas que eu quero, mas isso não é o certo, tá? Mas eu percebi que quando eu faço isso, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas que são importantes. Tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu tenho mais tempo para ler outros livros, que o que não falta nessa casa é livro que edifica, que tem muito livro que edifica, tem o matinal, que é todo dia. É tipo, tem que ser a leitura bíblica e a leitura do matinal. Tenho vários outros livros que edificam, tem uma casa para organizar, uma louça para lavar, inclusive, eu vou lavar agora. Muitas coisas para serem feitas, porque a vida ela deve ser organizada, né? A gente tem que redimir o tempo, a gente tem que viver de fato com sabedoria nessa era. Então tá aí, irmão, se você quer fazer isso de uma forma mais sábia, seja radical em algumas coisas, seja disciplinado em algumas coisas, substitua aquilo que é mal por aquilo que é bom. É isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com o seu espírito. Eu já vou colocar aqui, né, o Pix da igreja, igrejavinhedo@gmail.com. Você pode também ler o QR Code. Você pode fazer sua oferta, pode fazer sua contribuição, pode fazer conforme o que você crê, mas o que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então, é importante a gente ofertar, irmão. É importante porque a gente se apega muito ao dinheiro. E a gente, mais uma vez, precisa dessa vida crucificada para não fazer do dinheiro algo precioso, porque ele não é, tá? Então, que o Senhor nos dá paciente. Olha aqui o Zion dando sinais, me fazendo soluçar. Brincadeira. Mas eu e o Zion vamos ficando por aqui. Zion tá crescendo. Ouço o coração dele semanalmente agora, porque eu recebi emprestado um aparelho tecnológico que dá pra ouvir a barriga do meu filho daqui de casa. Eu já ouvi, meu marido já ouviu, meu irmão já ouviu, minha avó já ouviu, todo mundo já ouviu. A gente achou um máximo. 22 semanas de Zion, em junho ele tá aí, graças a Deus. E é isso. Que o Senhor nos abençoe, que Jesus nos apacente, que o Espírito Santo nos guie a cada dia. Deus te abençoe. Shalom.